Ah, o casamento. A comunhão de duas pessoas que se escolhem mutuamente por identificarem no outro o melhor amigo, o melhor parceiro, o amor, a paixão que nunca termina. Tudo em uma única pessoa é o que promete o casamento romântico até que a morte os separe. Mas convenhamos, feitos os votos e atados os laços, a convivência é uma arte cheia de surpresas, das boas e más, que sugere muita negociação e flexibilidade. Casamento é descobrir que, mesmo não sendo perfeita, aquela pessoa com quem você compartilha das contas às vitórias mais importantes é exatamente quem você queria ter ao seu lado. E que seja infinito enquanto dure, já dizia o poeta. Hoje a gente conversa sobre casamento com Beth Jacob, que está no seu segundo casamento há 15 anos. Cristina Marins, autora do livro Quando o Céu é o Limite, um estudo antropológico sobre o universo dos casamentos e dos cerimonialistas. E Eda Fagundes, psicóloga clínica, sexóloga, casada há 30 anos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Beth, eu vou começar com você, porque você casou recentemente, oficialmente, né, depois de 15 anos de convivência, né, morando em casas separadas. E no seu casamento, você, nos seus votos, trouxe as diferenças entre vocês. Como é que é essa experiência e por que falar dessas diferenças publicamente como um gesto de amor? Como é que foi isso? Na verdade, eu acho que assim, esse ideal da pessoa que é igual a você, que isso não existe. O ideal também de transformar a pessoa também não funciona, né? Eu acho que o relacionamento é uma aprendizagem no sentido de conhecer o outro, aceitar as diferenças, né? Conviver com essas diferenças e rir delas, né? E curtir a complementariedade que as diferenças impõem, né? Então, isso abre um outro universo de possíveis. Esses votos foram falados? Na cerimônia de casamento? Falados. Publicamente, assim? Publicamente. Dos votos foi muito engraçado, porque o Nelson é uma pessoa bem formal e ele fez um poema lindo, nada formal, completamente, assim, passional, emocional e tal. E eu, normalmente, sou mais extrovertida, assim, e fiz uma fala talvez um pouco mais formal e muito apontando para essas questões, né? Desse fascínio de uma paixão que se mantém assim há tantos anos e que é apaixonante porque o outro está sempre me surpreendendo. Que é diferente, né? Justamente porque é diferente. E que é genial, porque, na verdade, uma das grandes questões que envolve o casamento é a idealização do amor romântico. Então, o casamento, ao longo da história, ele nem sempre teve a expectativa da existência do amor. Casava-se por outras razões, né? Para unir fortunas, enfim. Então, ao longo da história, num determinado momento da história, que surgiu esse amor romântico e esse ideal, né, de que dois se transformam em um. Essa é a grande metade da laranja, né? Metade da laranja, no máximo, vai achar metade de um limão. Porque, assim, a pessoa tem que estar inteira, né, para poder achar um outro e conviver. Então, as diferenças, né, quando o casal começa entendendo que são pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes, que têm temperamentos diferentes. Expectativas diferentes. E o que eles têm em comum, na verdade, é o amor um pelo outro, né? Essas diferenças deixam de ser uma questão de briga, né, muitas vezes, para ser uma questão de complementariedade mesmo, né? Então, eu achei genial, porque geralmente a queixa dos casais que estão casados há um pouco mais de tempo é a diferença, né? Ele chega uma hora que fica muitas vezes insuportável na convivência diária. Chega uma hora né? que fica insuportável porque a esposa ou o marido começam a virar, de certa forma, o repressor do outro. Vira mãe o pai também, do às vezes, outro, né? E aí, realmente, o interesse, o encanto vai pelo ralo. Mas é porque as pessoas pensam que elas vão poder transformar o outro, que elas precisam transformar o outro. Isso não né? existe. Essa meta, né? Elas podem conscientizar o outro, né, assim, de que aquela característica a incomoda, mas a mudança é pessoal, né? Cristina,
Muito inusitada essa experiência de se falar das diferenças, não se espera isso e é bonito também, né? O que você viu nesse estudo que você fez das cerimônias? As cerimônias ainda têm uma importância muito grande na nossa cultura? Sim, as cerimônias têm uma importância muito grande na nossa cultura e é uma importância crescente. Inclusive se reflete em um mercado muito específico de casamento. Que tem crescido enormemente, né? Isso a gente vê na mídia, inclusive. Então, se a gente prestar atenção nas bancas de revista, tem muitos números dedicados ao tema, à festa, né? E à cerimônia que celebra o casamento. É muito interessante a conversa ter começado por aí, né? Pela celebração da diferença, de uma certa maneira, porque a gente percebe que o casamento, ele é um espaço onde é colocado um ideal. Né? Tudo que é o ideal que a gente traz, que a gente constrói ao longo das vidas, ao longo das trajetórias, eles aparecem, eles são condensados no casamento. Isso pode incluir uma série de coisas. Então, é muito comum, por exemplo, que para homens determinados times de futebol sejam muito importantes. Na vida deles, aquilo é muito presente e isso muitas vezes aparece no casamento. Em algum momento da festa vai aparecer a bandeira do time, a camisa. Você está falando na cerimônia. Na cerimônia, exatamente, no ritual. Que é o recorte do meu estudo. Então, existe um mundo ideal que pode ter cerveja, que pode ter champanhe, que pode ter time de futebol, que pode ter escola de samba, enfim. Pode ter individualidade, Pode né? ter individualidade. Tem uma série de formatos para os casamentos, embora tenha uma tradição, né, que dá as linhas gerais, então você pode escolher abarcar ou não essas linhas gerais. Você pode abrir mão de um bolo de casamento, mas se eu disser um bolo de casamento, eu tenho certeza que vocês imaginaram um bolo provavelmente redondo, de alguns andares, claro, branco. No mínimo 3. Então, existem certos... casalzinho em cima, né? Já vem com tudo assim. Agora, gente, eu quero fazer um convite a vocês, de interromper um pouquinho essa conversa, para a gente mostrar o exemplo de 2 casais. A gente buscou um casal que já está junto há 67 anos e um casal que acabou de se casar formalmente, namorados há 10 anos, mas agora morando juntos. E aí a gente vai enriquecer a nossa conversa e trazer a experiência deles e comentar a experiência de vocês também. As 3 têm essa vivência. Então, depois do intervalo, a gente compartilha os sonhos e desafios da Yane e do Ronaldo, recém-casados, e a história da Alcina e do Raimundo, juntos há 67 anos. O intervalo é rapidíssimo, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre casamento. O que será que tem em comum entre casais que estão juntos há várias décadas e os recém-casados? Você vai conhecer agora a Alcina e o Raimundo, a Yane e o Ronaldo. Você lembra quando me conheceu? Que foi num carnaval. Eu fui lá na avenida que ela morava, aí a gente pegou se gostar e eu também foi a primeira namorada, aí eu fiquei gamado. Aí começamos a namorar. Aí levou um bom tempo namorando e tal, tudo, né? Aí o meu pai falou, não, tem que casar. Foi cerimônia de casamento, mas foi assim simples, né? Foi na igreja e o civil também, tudo junto. Foi tudo junto, mas não teve nada de foto, não teve nada de comes e bebes, nem nada, essas coisas não. Foi só o casamento mesmo, né? A qualidade, ele é uma boa pessoa para mim. Sempre foi. Para mim, para a família, para os filhos. Ele deixava de comprar para ele, para comprar para os filhos. Era assim. O que é que eu tenho de bom para você? Ela é muito trabalhadeira, né? É pontual, procura me ajudar, educar os filhos. Isso é uma grande coisa, né? Eu acho o defeito dele porque ele conversa muito. Muito, conversa. Se ele encontrar com uma pessoa que conhece, pronto. Aí, aquilo ali, se deixar, ele vai ficar o dia inteiro conversando. O único problema que ela tem é esse, não é comunicativa. Ah, eu sou comunicativa, mas não sou aquela pessoa de estar assim, falando, não sou, né? Ela trabalhou 22 anos em uma firma, ninguém conhecia ela. Eu trabalhei no meio de 2000 e pouco, todo mundo me conhecia. Ah, ele é muito amoroso, ele é. Às vezes eu agarro ela, beijo, por detrás assim, né? Ela está na cozinha. A única coisa que eu tenho dela é isso, que ela é meio seca. Não gosta desse chamego, não. O amor não precisa dessas coisas, beijar, agarrar. Ele fala assim que eu não sou igual era antigamente, mas é também a lida da vida, né? Vai
vai desgastando um pouco, né? Mas é a mesma coisa, eu digo para ele, é a mesma coisa. Porque eu cuido dele como cuidava antes. Você gosta da comida que eu faço? As comidas dela é fora de série. E ciúmes? Eu até que agora eu já tenho um pouco de ciúme. Eu não comento para ela. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente sabe o bicho que tem. Então se acomoda. Os casamentos agora, eu vejo muitos casais, às vezes, antes de casar, se não der certo, separa. Tem que sentar, conversar, saber a limitação de cada um, o que um gosta, o que o outro não gosta. Aí é você se combinar bem, né? Para não estar brigado, dormir. Eu nunca dormi uma noite fora de minha casa. Aí eu acho que a gente só vai separar quando um for e acabou. Eu acho. Para mim é isso. A gente começou a namorar tem quase 10 anos, na verdade vai fazer 10 anos em março. Quando a gente achou que era o momento. E também ela falou que se desse 10 anos ela ia me largar. Então tudo bem. Não, ele me pediu em casamento, mas eu já tava esperando por esse momento, realmente, porque a gente já tava há bastante tempo junto. E a gente nunca tinha morado junto, nem nada disso, não. A gente está descobrindo algumas coisas, tipo de organização, que ela é bem metódica, eu já deixo as coisas bagunçadas. É muito encontrar um meio termo, né? Os dois têm que ceder o tempo inteiro, porque senão você enlouquece. Porque são duas pessoas que tinham hábitos muito diferentes. Eu sempre morei com meus pais, nunca morei sozinha. Ele sempre morou com os pais dele também. Então a gente saiu da casa de papai e mamãe para essa aventura que é morar os dois sozinhos, duas pessoas com jeitos de viver diferentes. Eu acordo muito cedo, ele acorda tarde. As rotinas de trabalho são diferentes. Como ela passa mais tempo em casa, acaba que ela faz mais coisa e principalmente faz a comida. Ele chega muito tarde, então não adianta eu esperar ele chegar para eu fazer uma janta pra gente. Então eu faço a comida e aí depois que a gente janta, normalmente ele que lava a louça. Tem algumas outras coisas, botar a roupa na corda e tal, que ele sempre faz antes de sair pro trabalho, porque ele sai com um tempo de folga maior. Foi uma coisa bem natural, divisão de tarefas pra gente, assim. Lavar roupa você também lava, né? A máquina lava, né? Assim, casar muitas vezes significa mudança no padrão de vida, né? De orçamento. Como é que vocês estão se organizando agora? Nosso primeiro mercado deu uma conta que quando chegou no caixa a gente falou, não é possível que a vida é isso. Mas agora que está se ajustando, né? A gente pretende ter filho, sim. A gente só ainda está em fase de definição sobre qual período. Para o Ronaldo acho que mais tempo do que para mim. A gente conversa. Ele fica um pouco assustado com essa história de filho, na verdade. A gente sempre lidou muito bem com a individualidade dentro do nosso relacionamento. Eu acho que o mais difícil é que agora a gente fica junto o dia todo dia, né? E eu gosto de ficar sozinho. Ela gosta de ficar junto, falar. Então, mas mesmo assim, a gente está se acertando. Então ela sabe que tem hora que eu chego de noite, ela fala tudo que quer falar e depois eu fico no meu canto um tempinho. Eu gosto de jogar videogame, então ela me dá o tempo de eu ficar jogando um pouquinho. E quando ela quer falar também, ela fala tudo e depois eu fico no meu canto. E tem muito isso, eu mais do que ele, de sair com as minhas amigas, assim, as meninas marcam muita coisa. Então, ele não se importa, ele pelo menos nunca reclamou. Não, pode ir. Eu acho que ele até gosta. Só para de me mandar mensagem no WhatsApp quando tá lá. Eu acho que ele até gosta, porque ele gosta de ficar sozinho. Então, aí quando eu saio, eu dou um refresco pra ele, entendeu? Pra mim, estar casado é dividir. Dividir é a base do casamento pra gente, né? Eu acho que a gente pode viver feliz pra sempre, ou feliz na medida do possível. E a gente vai trabalhar para isso, a gente conversa bastante de estar sempre trabalhando para o outro tá bem e você também tá bem. Eu acredito que ninguém casa na intenção de separar. Nós casamos na intenção de ficar velhinhos juntos. Mas se alguma coisa acontecer no meio do caminho, isso está fora do nosso controle até determinado ponto, né? Eu acho que Felizes para Sempre é aquele do Felizes enquanto durar. E se durar para sempre, que bom, né? Estamos de volta conversando sobre casamento. Com a gente no estúdio, a Beth Jacob, que está no seu segundo casamento há 15 anos,
Cristina Marins, autora do livro Quando o Céu é o Limite, um estudo antropológico sobre o universo dos casamentos e dos cerimonialistas. E Eda Fagundes, psicóloga clínica, sexóloga e casada há 30 anos. Muito bonitinha, a gente assistiu no bloco anterior a matéria com os dois casais, é bem bonitinha a relação no começo e depois de tanto tempo. Eu queria destacar algumas observações que eu fiz. A primeira delas é a divisão de tarefas, né, Eda, que é uma coisa muito nova. O primeiro casal não se fala nisso, né? E a Yane e o marido dela, isso é uma... toma bastante espaço na fala deles, né? A família, na verdade, eles estão casados há 67 anos, né? Estão muito bem, né? Porque imagino que, enfim, estão muito bem. Mas havia uma definição muito clara de papéis dentro da família e especificamente dentro do casamento, né? Então, era mais ou menos assim, cabe ao homem prover, cabe à mulher cuidar da casa. Né? Então, ela faz a comidinha, ela cuida, ela preparava os filhos, né, para ficarem bonitinhos e silenciosos quando o papai chega e tal. Isso mudou completamente, né? Então, isso causa muita briga entre casais e muita separação, isso às causa vezes, né? hoje, porque hoje, nesse modelo, né, mais de igualdade do homem e da mulher, ambos no mercado de trabalho, ambos trabalhando fora, né? Também requer um desejo de que as divisões domésticas também sejam feitas. Uma dica que eu dou, que eu acho que funciona muito, é as pessoas tentarem dividir tarefas por habilidades e interesses e não por sexo. Né? Porque há uma tendência a uma divisão por sexo, né? Como eu sou mulher, então eu cuido da cozinha. Como ele é homem, então ele troca a lâmpada. E, na verdade, há homens com uma habilidade para a cozinha, uma habilidade para decoração, e há mulheres com uma habilidade para consertar a janela, goteira, e, enfim, claro que eu estou fazendo uma caricatura, mas uma tentativa de sair do sexismo e de dividir as tarefas por habilidade. Né? O filho hoje ainda é muito da mãe, né? No sentido dos compromissos. Há estudos que mostram, por exemplo, a criança está com uma febre. Quem falta o trabalho? Geralmente a mãe. Geralmente a mãe. Né? Para quem a escola liga, para a mãe. Né? Então, ainda há, em relação a filhos, sobretudo, esse impacto maior na figura materna. E a gente vê duas pontas aí, né? O casamento mudou muito, mas no fundo, né? O desejo é esse, o desejo é de formar a prole. Né? O desejo é de ser feliz para sempre. Esse para sempre é preciso ter cuidado, porque em nome desse para sempre tem muitas mulheres passando e homens passando por situações muito dolorosas de sofrimento e até de abuso verbal, né? Abuso físico, né? Mas acha que tem que ser para sempre. Então, vão engolindo. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Não é mais necessário viver assim. Não, tem que viver respeitosamente e feliz. Senão, é melhor encarar o rompimento daquele pacto e talvez até o luto daquele sonho que se foi, né? E recomeçar, né? E recomeçar. Cristina, felizes para sempre está bem presente ali na cerimônia do casamento. Agora, você percebe essa menção que a Yane faz de que, bom, enquanto durar, como é que está isso nesse momento festivo? É muito interessante como sim, está bem para sempre, mas como também muitos casais não se deixam abalar pelo não deu e escolhem fazer segundo casamento, terceiro casamento, com festa, com vestido branco, com tudo de novo. A cerimônia está acontecendo mais de uma vez ao longo da vida, né? Mais de uma vez ao longo da vida. Ela é importante no primeiro casamento para alguns casais e ela volta a se tornar importante também no segundo, também no terceiro. Então, há sim uma ideia e uma projeção de que eles vão ficar, que o casal vai ficar junto, né, para sempre. Mas quando isso não acontece, é muito interessante ver que como é refeito, né? Como o acordo é refeito, como os laços são refeitos, porque o casamento, o ritual de casamento, ele celebra uma aliança, não só entre o noivo e a noiva, mas entre as famílias, entre os amigos, entre o grupo que se estabelece a partir dali. Agora, você percebe essa divisão de tarefas também na cerimônia? A mulher ainda está muito identificada com determinadas decisões e atitudes na cerimônia? Percebo. Como eu dizia, o ritual ele é condensador de muita coisa que se passa no dia a dia, né? Então, a gente vê exatamente essa tensão entre o que era e o que
está se tornando aparece na cerimônia, na organização do casamento. Existem algumas tarefas que são apontadas tipicamente como tarefas de homem e tarefas de mulher. O casamento, como um todo, é apontado como um casamento, como algo que pertence à mulher, né? Como algo que é da noiva. E é muito interessante o dia da noiva, o dia da noiva, o bolo da noiva. O desejo da noiva, né? Assim, o vestido tudo, da noiva, né? os elementos rituais muito importantes são todos relacionados à noiva e às vezes levam noiva no nome. E é muito interessante como o meu trabalho, esse trabalho desse livro, né? Quando o Céu é o Limite, foi um trabalho feito junto aos cerimonialistas de casamento. E muitos deles me falavam, quando eu entrevistava, eles falavam, não, hoje em dia o casamento é tanto do noivo quanto da noiva, mas em outros momentos, quando a gente estava conversando sobre outras coisas, não, mas aí a noiva, quer dizer... E ele a mãe dela. Também. A mãe dela. A mãe dela, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa noiva. aqui para a Beth. Beth, você antes de tomar essa decisão de ter uma cerimônia e casar oficialmente com seu marido, vocês moram em casas separadas e têm essa relação há 15 anos. Essa divisão de tarefas aí, ela fica fora dessa relação? Como é que é morar em casas separadas? Manter morar em casas separadas é muito bom. É muito bom. Principalmente agora. Quer dizer, já tem 6 anos, ou mais 7 anos, que é no mesmo andar, no mesmo prédio. Acho perfeito. Então é perfeito. Distância perfeita. Distância perfeita. Por quê? Porque isso preserva de determinadas divisões de tarefas. Você não quer lavar a louça da minha casa tem uma empregada que lava, beleza. A louça da casa dele, ele resolve, né? O filho tem uma divisão de tarefas, né? Muito mais para mim do que para ele, mas implica em divisões de tarefas. Né? Mas isso não é uma questão, assim, acho que isso foi se resolvendo muito naturalmente. O filho mora lá e cá? Não, nos dois apartamentos? Não. Não, a gente usa os 2 apartamentos, meio indiferentemente, Onde é o quarto do filho? O quarto do filho é no meu. A mãe né? Ainda muito assim na mesmo, verdade. né? Mas tem um outro quarto lá, que é das 3 filhas, porque eu tenho 2 enteadas. Então, no outro apartamento, tem um quarto que tem coisas das 3 filhas. Sim. Né? Então, tem roupas da minha filha tem lá, das minhas enteadas tem lá, e objetos, e livros e tudo. Então, tá assim, as 2 casas são muito mescladas também já. E isso traz também a questão do recasamento, né? Que ela estava falando, e eu tenho ido a muitos realmente, né? Recasamentos. Mas o recasamento na prática, quando há filhos de casamentos anteriores, também é uma questão, né? Então, assim, quando tudo dá certo, é ótimo, né? Quer dizer, todos se amam, se dão bem e tal. Mas, via de regra, o que acontece, na verdade, né? O casal fica um pouco ali dividido, porque... Tem diferença num casamento... Tem os meus, os seus e os nossos, vamos dizer assim. É o casamento moderno, vamos dizer assim. E aí, evidentemente, que surgem conflitos. Quando eu falo em conflito não é, terapeuticamente falando, conflito não é igual a briga. Não é problema, né? Nem é igual a problema. Conflito é igual a uma divergência ou a uma questão que precisa ser resolvida. Sem dúvida nenhuma, recasamentos que trazem filhos... Né? Eu tive uma paciente uma vez discutindo numa terapia de família e ela disse uma frase que eu achei genial, que eu uso até hoje, que ela disse o seguinte: não está fácil para ninguém. Estavam todos, né? Os filhos de um, os meus e seus e os nossos. E ela disse, olha só, eu nunca sonhei também com um príncipe vindo num cavalo trazendo 3 filhos. Né? Então, assim, tem que haver uma adaptação. Eu acho que essa coisa das 2 casas pra gente foi muito bom para isso também, com certeza. Porque assim, as minhas enteadas já moraram com a gente. Então tinha um espaço delas com o pai, claro. Um espaço da gente. Isso foi sendo uma construção de cada vez a gente ficar mais unido, porque tinha essas distâncias, né? Até como ele falou assim, ele gosta de ficar sozinho, então é bom quando eu saio. E isso acontecia também, das meninas poderem estar com ele sozinhas com ele. Só sozinhas com ele e estar sozinhas comigo. É muito comum que as meninas cheguem e vão lá para casa primeiro, porque eu tenho gatos, não sei o quê, ficam com os gatos, ficam com a irmã, não sei o quê, e vão para o outro apartamento, né? E o outro apartamento também é um apartamento que fica sem filhos, o que também é um espaço do casal, que às vezes nessa família que mora todo mundo junto, com certeza. Tudo fica muito... O espaço do casal vai se perdendo. Os atritos diários são muito também desgastantes, né? Agora, a gente falar em casamento, realmente a gente
poderia desmembrar esse programa em 3, porque a gente tem uma minissérie. Uma minissérie sobre É, casamentos, uma né? E até minissérie. sobre todas essas novas vertentes, assim. Mas o programa passa rápido, né? Principalmente quando as convidadas têm tanto a contribuir com um assunto que a gente está tratando. E realmente é importante discutir relações nos dias de hoje, né? Sempre se adaptando a essas novas questões que são muito ágeis, né? E estão mudando muito. E estão mudando o tempo todo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Acho que a gente ficou devendo algumas questões, DRs, que são tão complicadas e que não acabam nunca. E chatas e necessárias. Muitas pequenas pautas dentro desse tema que precisam ser discutidas para que a gente possa viver um casamento saudável, né? Seja em que formato for, né, Beth? Com certeza, que é lindo. com certeza. Muito bom. Muito obrigada, Muito obrigada gente. a vocês. Muito obrigada. E você gostou da nossa conversa? Quer participar? Compartilha com a gente a sua história, sugere um assunto pela nossa página no Facebook. Você também pode rever esse programa no site do Canal Saúde e acompanhar a gente no Instagram. E não vai perder a nossa próxima conversa em família. Até lá!